Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, né, do YouTube e das nossas redes sociais. Meu nome é Leandro Acácio. Hoje eu vim tirar uma dúvida de um seguidor nosso, que ele colocou lá e me perguntou, né, como era a criação de Trigogaster. Aí eu aproveitei e decidi fazer um vídeo para vocês falando sobre essa espécie, né, que é uma espécie que é muito desvalorizada no hobby, muitas pessoas não conhecem realmente algumas coisas sobre esse peixe. Esse vai ser um vídeo um pouco mais breve, assim, né? A gente vai só te dar algumas dicas e mostrar um pouco desse peixe para vocês que conheçam algumas características deles, beleza? Então, nosso peixe de hoje, da dica, que eu sempre dou aí de alguns peixes, é o Trigogaster. A gente vai colocar alguns deles aqui, os mais comuns, tá? Para que você possa conhecer um pouquinho desse peixe ou até optar por ter esse peixe no seu aquário. Eu acho sempre legal falar que quando você vai comprar um peixe ou vai botar algo no seu aquário, é importante que você saiba o que realmente aquele peixe faz, qual é a característica dele e como ele se sente bem nesse ambiente, né? Esse é o maior propósito da gente que monta um aquário, é saber que ainda aquele peixe vai dar uma beleza para o nosso tanque e saber as características realmente necessárias para que eu possa ter um tanque, ó, top, beleza? Então o intuito hoje aqui é vocês conhecerem um pouquinho desse peixe. Eu vou mostrar primeiro os peixes para vocês, tá bom? E aí depois a gente parte pro. Vou começar aqui para vocês, eu vou colocar para vocês agora o peixe Trigogaster leri, tá? Eu vou mostrando um pouquinho desse peixe e a beleza desse peixe. Como eu falei, é um peixe muito desvalorizado. Vocês vão ver que esse peixe bem adaptado é um peixe que fica muito bonito. Então, eu aconselharia todo mundo pensar e realmente olhar esse peixe com um olhar um pouquinho diferente. Então, esse foi o intuito desse vídeo. Vamos lá? Para de enrolação. Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, esse é o Trigogaster leri, tá? Um peixe muito comum nas lojas, porém, um peixe bem desvalorizado. Deixa eu pegar aqui só o cursorzinho aqui. Beleza, beleza. Um peixe bem desvalorizado nas lojas devido ao quê? A ele ficar em ambientes que ele não consegue produzir essa cor que você está vendo, tá vendo? Vamos lá, só para a gente começar, eu gosto de colocar sempre essa dinâmica aqui, né? Eu quero que vocês também me dêem o ok, se é bacana para vocês, se não é, essa dinâmica de eu estar botando a foto e mostrando para vocês. Acho que fica mais claro, tá? Você consegue ver as características dele. Olha só, esse peixe tem algumas cores, tá? Aqui você vê aqui, ó, um azul, né? Bem lá, bem no fundinho dele, um azul bem clarinho aqui, né? Quase um piscininha. Ele tem essa parte aqui um pouco mais laranja, né? Puxando para o vermelho, mais laranjinha aqui, tá? Ele vem com essa, claro, né? Vocês estão vendo, mas eu vou reparar aqui, ele tem seus pontos de destaque. Eu particularmente gosto muito desse peixe. Acho o peixe muito bonito para você colocar no seu tanque, tá? No final eu vou estar dando as características de cada da maioria dos Trigogaster, tá? Mas pode variar um ou outro, mas a base que eu vou dar para vocês vai te dar um parâmetro de como realmente a característica do Trigogaster, beleza? Esse aqui então é o Trigogaster leri, tá vendo? Então, normalmente esses peixes, a boquinha aqui, ó, ela é um pouquinho para cima aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, deixa eu, aqui, ó, nesse ponto aqui, é viradinha para cima, a boquinha de baixo, como se tivesse um beicinho, tá vendo? Aqui, ó. É como se ele tivesse um beicinho. Então, esse é um Trigogaster leri macho, tá? Vocês vão ver a diferença aqui do macho e da fêmea. Então, esse é um peixe que apresenta uma cor maravilhosa. Ele fica até mais bonito que essa foto, tá bom? Vou passar aqui para o casal para vocês verem. Aqui eu coloquei a foto de um casal, tá? Normalmente a fêmea, ela tem essa cor um pouquinho mais opaca, tá? Um pouquinho mais opaca que o macho. E como é que eu diferencio realmente, né? Sempre, na maioria das vezes no aquarismo, você consegue que o macho muitas vezes é mais bonito, tá? Como eu falo, é diferente do natural, mas muitas vezes o macho ele é mais bonito que a fêmea, como o pavão, e então essa linha também ela foi levada aí para o aquarismo muitas vezes. Então aqui a gente vai ver uma diferença clara para você ver a diferença. Como eu falei, você chega na loja, você não vê a cor do macho assim e nem vê a cor da fêmea muito assim. A fêmea, como eu falei, é mais opaca, ela é mais roliça um pouquinho, mas a dorsal, a nadadeira dorsal aqui, ó, essa nadadeira aqui, deixa eu pegar o cursorzinho aqui, eu quero mexer com isso aqui com vocês. Isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, tá
vendo? Essa parte aqui deles é diferente. Vocês vão ver aqui. Agora eu vou fazer no dela aqui, ó. Para você ver. Eu quero deixar bem explicadinho para quando você for comprar esse peixe, você poder saber. Tá vendo aqui, pessoal? Então aqui a gente vê a diferença, tá aqui em cima. Claro, aqui você vê uma gritante a cor, mas normalmente às vezes você vai chegar numa bateria, esse peixe vai estar misturado com vários peixes. O que vai acontecer? Você não vai conseguir ver essa cor, tá? Dos peixes. Aí aqui, acho que fica bem claro aqui a boquinha aqui, ó. Eu tinha falado para vocês lá, ó, como a boca dele é virada para cima, tá vendo? A boquinha dele é virada para cima, do macho também. Aqui ele tá com um pouquinho meio aberta, tá vendo? Então, para vocês diferenciar na loja, quando você for comprar, ver se ele está muito filhote também na loja, não está com tanta cor ainda, né? Normalmente os filhotes eles não tem tanta cor, aí você consegue ver pela nadadeira dorsal, beleza? Vou colocar o próximo aqui. Aí a gente vai falar agora do Trigogaster azul, tá? Deixa eu voltar aqui no Trigogaster leve, só para a gente falar dele. Esse peixe, na verdade, é um peixe bem pacífico, tá? Até porque lá eu vou dar a característica de todos, mas o Trigogaster leri, normalmente ele é um peixe bem pacífico, tá? Você pode colocar na maioria dos tanques, tá? Ele é um peixe que gosta de respirar na superfície, eu vou estar falando novamente no final desse vídeo, mas só para você entender, esse é um peixe pacífico, você pode botar com a maioria dos peixes, porém, se ele ficar num aquário que tem peixes muito territorialistas, tá? Ele se torna um pouco tímido, beleza? Se ele tiver algum peixe atacando ele, alguma coisa assim, ele não estiver se sentindo bem naquele ambiente, você vai ver que esse peixe ele fica um pouquinho escondido, tá bom? Então, se atente para isso. Esse é um peixe que dá para botar com peixe pequeno, peixe maior que ele, desde que sejam pacíficos, tá? Peixes que não agridam ele, que não incomodam ele, beleza? Vamos lá. Deixa eu agora então passar pro Trigogaster azul. Esse é o Trigogaster azul, tá? Muitas pessoas... Deixa eu pegar o cursorzinho aqui, calma aí. Beleza. Computador aqui. Esse é o Trigogaster azul, tá? Existem vários tipos de Trigogaster azul, tá? A mesma característica que eu falei do macho lá e da fêmea, né? Normalmente, o que difere aqui de um para o outro é muita cor. Vocês vê a característica desse aqui, a gente chama de azul, mas ele é um azul marmorato, tá? Um azul marmorato. Existe um azul totalmente pálido, né? Mas eu gosto de colocar todos eles como azul. Então, a característica que fosse falar aqui, a diferença de um para o outro é a cor, tá? Na maioria dos Trigogaster. A diferença desse Trigogaster para o Trigogaster leri, aqui colocando para vocês, é que esse Trigogaster normalmente ele se torna um pouco territorialista se ele está num espaço muito pequeno, tá? Se ele ficar num espaço muito pequeno, eu já vi esse peixe ficar muito agressivo. Então, às vezes as pessoas acham que ele é muito agressivo. Não é do comportamento desse peixe ser muito agressivo. Então, ele precisa de mais espaço. Se botar no aquário pequeno, você vai ver que esse peixe ele vai ficar realmente muito agressivo, tá bom? Aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui eu coloquei algumas espécies que a gente chama de azul, tá? Existe a especificação, como eu falei, marmorato, mas eu gosto de botar todos esses que tem a corzinha azul como azul. Aqui você vê ele um pouco mais liso, né? Aqui também, né? Você vê que aqui é a dorsal, como eu falei lá, das fêmeas, a diferença é a mesma coisa do Trigogaster leri. Para você ver a diferença do macho e da fêmea, sempre você vai olhar essa dorsal aqui, tá? A fêmea tem a dorsal menorzinha e ela é um pouco mais opaca, né? Talvez essa aqui seria até uma fêmea, tá? Essa aqui tá aqui, ó, para vocês verem. Então aqui algumas variações do Trigogaster. Eu gosto muito desse peixe. Esse peixe, quando você alimenta ele de uma forma correta, você tem uma cor exuberante, tá? Todo peixe bem alimentado, ele vai te dar tudo aquilo realmente que você não consegue muitas vezes na loja, tá? Eu gostaria muito de ver esses peixes bem adaptados na loja para que você possa ter sucesso. Mas claro que ele pode ter um comportamento territorialista? Pode, dependendo de como ele esteja, de como o seu aquário está montado. E aqui é o Trigogaster ouro, tá? Você vê que ele é bem parecido com o Trigogaster azul. O comportamento também aqui a gente já vê que é uma fêmea pela dorsal, tá? A gente já vê que é uma fêmea, tá? As fêmeas têm a cor um pouquinho mais opaca, como essa aqui, ela é mais redondinha. Então, pessoal, você vê que as características são praticamente iguais. Se eu fosse passar para vocês aqui, eu ia falar que é praticamente iguais, sendo que o ouro, o azul, eles têm a tendência a ser um pouco mais territorialista do
do que o Leri, mas não quer dizer que esse peixe não consiga botar no aquário com outros peixes, tá, pessoal? Então, é um peixe que ele precisa de um aquário aí no mínimo aí, para ficar legal, um aquário de 100 litros para cima, para você ter um peixe bem adaptado, um peixe realmente que vai te dar a cor exuberante dele. Aqui eu acho que eu coloquei até uma foto legal, ó. Aqui é a foto de um macho com uma fêmea, né? O macho bem maior aqui, ó. Você vê a cores desse peixe, é o que eu falei, o peixe bem adaptado, ele é um amarelo. Então ele vai te dar o amarelo. Então alimente esse peixe sempre com ração de qualidade, pessoal. Sempre com ração de qualidade e que você tenha uma água de qualidade. Aí você vai conseguir ter esse peixe aqui no seu aquário. Coloquei outro aqui, ó. Aqui a foto não tá das melhores, mas é o rosa, tá? Eu também gosto desse, como eu falei, o comportamento do rosa, ele é muito parecido com o azul e o ouro. Eles são muito parecidos, sendo que esse aqui a gente pode chamar de branco também, né? Você vai ver ele na loja um pouco mais branco, mas ele vai puxando para o rosa depois que você alimenta ele. Aqui, ó. Aqui é se eu não me engano, é um casalzinho, né? Você vê aqui um pouquinho a foto dele, tá? Então ele puxa mais pro clarinho, um pouco mais, é diferente do ouro. O ouro você realmente vê aquela cor de ouro nele, o branco não, o branco é diferente. A característica do branco é exatamente igual aqui, ó. Você não vai se enganar na hora de comprar esse peixe, tá? Porém, por ele ser um peixe muito barato, às vezes as pessoas desvalorizam ele, mas é um peixe que realmente, além de ser muito resistente, né? Não sei se eu falei ainda nesse vídeo, muito resistente, os Trigogaster, são peixes que dão uma cor bacana no seu tanque, são peixes de médio. Eu gosto de botar sempre um peixe de destaque, como eu falo nos outros vídeos. É um peixe que vai realmente te dar um retorno, como um peixe médio que você consegue botar ele com peixes pequenos, tá bom? Esse aqui é o Moonlight, é um outro tipo de Trigogaster também. É parecido, você vê que ele é um cinza um pouco mais liso, porém esse aqui fica um pouco maior do que os outros, tá? Esse aqui fica bem grande, os outros crescem aí, se não me engano, até 12, 15 centímetros. E esse aqui fica um pouco maior que os outros. Já tive ele bem pacífico também, com peixe pequeno, com neon, com peixes bem menorzinhos. Claro que se for um peixe muito pequenininho, a boquinha dele não é uma boca tão grande, tá? Ele não come peixe também, não gosta de comer peixe. Mas, como eu falei, o aquarismo não é uma ciência exata. Pode acontecer se o peixe for muito filhotinho, com a boquinha que cai para que ele pode comer. Mas é um peixe bacana também, né? Todos esses Trigogastes, eles respiram na superfície, tá bom, pessoal? Aqui eu botei uma foto dele já um pouco maior, né? Adaptado no aquário. Isso é legal para vocês terem uma noção de como é. Existem outros gurames, né? Que é a família de esses Trigogaster, que eles respiram como beta, né? Eles respiram na superfície. Então todos os Trigogaster, aí você pode me perguntar, Leandro, eu posso colocar ele sem a bomba? Eu não colocaria ele sem a bomba, tá bom? Então aqui para vocês terem uma noção de quais são. Então a gente passou aqui, deixa eu voltar. Moonlight, né? A gente falou do Trigogaster rosa, só para voltar aqui. Esse aqui é o que a gente chama de rosa. Esse é o ouro, para que você que não conhece. Esse aqui é o Trigogaster, ainda é o amarelo, que eu botei aqui, pode ser o ouro e o amarelo. Esse é o azul, né? Esse aqui é o Trigogaster Leri, tá? O que eu mais gosto é esse Trigogaster aqui. Eu acho ele incrível e por ele ser mais pacífico que os outros, eu sempre opto por eles, tá? Vamos lá. E pronto, deixa eu voltar para vocês. Pessoal, então, a gente vai falar algumas características aqui que eu coloquei para a gente poder saber do Trigogaster, né? Então, o Trigogaster, como eu falei, é um peixe muito parecido com beta, ele consegue pegar o ar em cima, tá, da coluna d'água, mas não é por isso que você vai colocar ele no aquário sem bomba. Se for a sua opção, ele também consegue ficar no aquário sem bomba, dependendo do seu aquário. Não sei que você põe num laguinho, algum lugar que não tenha tanta oxigenação, ele vai ser um peixe que vai conseguir subir e pegar o ar. Mas eu sempre gosto de não colocar ele sem filtro, porque o filtro ele não é só a função de oxigenar, o filtro também serve, que é o papel principal dele, é filtrar a água e deixar a qualidade de água melhor. Então, não coloque esse peixe naqueles aquários de bola, porque ele fica igual beta, tá? Viu o seu vídeo, Leandro? Você falou que ele não precisa de bomba, é igual beta, então vou botar ele no aquáriozinho. Não faça isso, tá? Coloca sempre ele no aquário maior, a partir de 100 litros é o ideal, tá? Para que esse peixe ficar. Se você botei aqui ó, algumas coisas que talvez você queira saber dele, tá?
ele é encontrado sempre em pântano, né? Então é legal para você saber se você quer criar um ambiente legal para ele, você pode botar ele no aquário exatamente plantado, ele vai se sentir melhor, com certeza. Né? Riachos pequenos, geralmente eu botei aqui a vegetação densa, ele gosta, se sente melhor. Como eu falei, ele pode ficar um pouco tímido, talvez num tanque muito aberto. Se você tem um tanque bem plantado, eu sempre falo isso, quando o aquário está bem plantado, o ambiente para aquele peixe, da onde ele vive, é bom você saber. Você reproduz aquilo, o peixe se sente mais seguro, tá bom? Então, assim, ele é encontrado na Tailândia, Malásia, tem outros, Colômbia, ele é um peixe que é encontrado nessas regiões, tá? Só para você saber mais ou menos, aí isso não vai influenciar em muita coisa para você, mas eu coloquei aqui. Coloquei também o tamanho, né? O tamanho que esse peixe aqui, em média, eles ficam de 12, né? 12 centímetros. Normalmente você encontra ele na loja com 8 centímetros, mas ele chega a 12 centímetros aí, a maioria, como eu falei, o Moonlight ele fica um pouquinho maior, tá? Pode variar, né? Ele pode chegar até uns 15 centímetros no total, dependendo do tamanho do seu tanque. Mas é um peixe que é tranquilo, vive muito, como eu falei, é um peixe bem resistente, tá bom? É um peixe bem resistente, então eu te indicaria com certeza você que está iniciando, até você que já tem aquário, um aquário plantado, talvez você só tenha peixe pequeno, queira botar um peixe de destaque, sempre observe, como eu falei, o peixe ele pode marcar território, Leandro, posso botar ele no aquário? Pode acontecer, mas claro, se você tem um aquário bem dimensionado, né, você consegue colocar ele tranquilamente. Como eu falei, é um aquário a partir de 100 litros, você consegue já botar o Trigogaster e ele se sente sempre mais seguro quando ele tem plantas, entendeu? Então, como é que é a criação, né? Essa foi a pergunta lá no Instagram. Esse peixe, ele faz aquelas bolinhas em cima, como o beta, tá? E ele coloca ali os ovos. Então, em mais ou menos aí às 36 horas, se eu não me engano, é mais ou menos isso, né? E como é que é o cruzamento? Vamos pro cruzamento ele, com a fêmea. O beta, normalmente, ele abraça a fêmea apertando ela. O Trigogaster faz a mesma coisa. E ali ela vai soltar os ovinhos. Quando ela solta os ovinhos, essas bolinhas que ele faz aqui em cima, o que acontece? Ele pega os ovinhos e coloca lá. E ele que toma conta dos alevinos, vamos dizer, né, assim, mais fácil, que vai ser as larvinhas primeiro, até elas começarem a nadar livre, tá? Então ele fica ali de segurança, literalmente tomando conta. Então, se eu fosse falar aqui, a criação do Trigogaster, ela é muito parecida com a do beta, como eu falei, é um peixe que respira na superfície. Então ele tem um comportamento muito parecido também na criação, tá? E normalmente a gente coloca umas plantinhas flutuantes e tal, para que ele possa se sentir mais seguro ali. Alimentação, peixe onívoro, né? Gosta de comer, eu gosto de dar para esses peixes flocos, né? Como a boquinha dele é pequena, o flocos ou um grão bem pequenininho, como ele é um pouquinho maior, você consegue dar. Alimenta também de artêmia, você pode variar sempre, eu sempre falo. Qualquer alimentação de peixe, para você ver aquelas cores, dá alimentação de qualidade, dá uma alimentação que realça a cor do peixe, mas varie sempre, tá bom? Varie sempre a ração desses peixes, tá? Eu falei aqui, né? Já de como você pode identificar o macho e a fêmea. A dorsal, normalmente, do Trigogaster macho é maior, a nadadeira dorsal, do que da fêmea, tá bom? Basicamente é isso, não tem muitas coisas assim que você precisa aprender sobre ele. Ele gosta de ficar, vamos falar de pH, né? Um pH aí entre 6.8 e 7.2, que acho que é um pH legal para esse peixe. Temperatura, que eu sempre falo, se eu fosse te dar uma dica aqui, temperatura, eu gosto de manter sempre meus aquários de 28 até uns 29 graus, ele fica de boa, tá? Como eu falei dos ovos ali, para dar mais uma dica, 36 horas, dependendo da temperatura, tá? Para os ovos eclodirem. Então, 36 horas, se a temperatura estiver boa ali, estável, um pouquinho mais quentinha, normalmente ela vai eclodir um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente teria que te passar para você comprar esse peixe. E como que ele gosta de ficar, né? É um peixe que ele forma um casal, então você pode pegar casais e colocar no seu tanque. Se você achar que o macho, muitas vezes o macho é insaciável, ele fica atrás da fêmea ou marca um território com a fêmea, você pode botar um macho e algumas fêmeas juntos, tá? Eu sempre penso que é legal, como mais no aquarismo o macho gosta de ficar com a fêmea, mas como eu falei, como o comportamento é igual ao beta, normalmente ele se junta com a fêmea mais para poder procriar, e depois eles, né, você tem que tirar a fêmea ali, se você for criar, tá? Vou separar eles para criar. Tô vendo que ele está fazendo a bolha, o fêmea e o macho estão junto, e você separa, depois que ele botar os ovinhos, você tira a fêmea exatamente como o beta, tá bom? Então basicamente é isso, é a nossa dica
de hoje para você aí. Se você gostou do nosso vídeo, você curte aí, compartilha com as pessoas que você conhece, que estão iniciando no aquarismo, ou talvez que já tem até aquário e acha que esse peixe é impossível, né? Então, é o que eu falei, se você é lojista, está vendo, comece a colocar esse peixe em destaque na sua loja, por mais que ele seja R$ 4,50, normalmente o preço desse peixe é R$ 4,50, em algumas lojas você vê ele por R$ 3, não é um peixe que tem um valor muito alto, tá bom? Porém, é um peixe que eu indicaria para todas as pessoas que estão iniciando no aquarismo. O meu preferido, com certeza, é o Trigogaster Lely, então eu te indico assim todos eles, né? Eu já vi esse peixe, o Trigogaster azul, muito bonito nos aquários, bem adaptado. Esse marmorato, então, fica bem um azul um pouco mais escuro, tá? Então, na loja, quando você vai chegar lá, claro, se você estiver numa loja de qualidade, você vai ver as cores reais desse peixe, porque a loja já monta, né, ali já deixa uma estrutura ideal para que esse peixe te dê realmente essa clareza. Normalmente a gente consegue ver isso muito lá fora em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro tem uma loja que eu acho que consegue fazer isso só, tá bom? Mas ó, eu espero que eu possa ter te ajudado e até as próximas dicas aí. Qualquer dúvida vocês colocam no comentário aí que a gente vai respondendo e fazendo outros conteúdos. Quando vocês colocam aqui embaixo, a gente consegue fazer outros conteúdos, beleza? Um abraço, que Deus te abençoe.